Bom, pessoal, então vamos para a gravação aqui dessa última parte que trata da independência dos Estados Unidos. Eu vou com compartilhamento de tela e nós vamos trabalhar com com a colonização e principalmente com as leis que geraram o desejo dos colonos em buscar a sua independência. Vamos então. Compartilhando a tela. Sendo que começamos aqui com as razões para a independência. Eu mesmo vou ler. Vários conflitos ocorridos entre os países europeus durante a Idade Moderna geraram repercussões na América, tratados que nem sempre refletiam a vontade colonial. Guerra dos Sete Anos, 1756-1763, conflito entre França e Inglaterra pelo controle comercial e marítimo das colônias nas Índias Orientais e na América do Norte. Inglaterra mais suas colônias norte-americanas versus França mais aliados indígenas. Vitória inglesa, afastamento de pretensões coloniais francesas sobre a América. Maior sensação de autonomia para os colonos. Bom, até aqui, o que observo, o que é mais importante de pegar é a própria Guerra dos Sete Anos. E essa Guerra dos Sete Anos ela tem uma característica curiosa. Ela é uma das várias guerras que ocorreram, que começam na Europa e se estendem para a colônia. Assim, as metrópoles se alinham às suas colônias. Na verdade, né, as colônias, não por vontade própria, acabaram sendo obrigadas a alinharem as suas metrópoles e, no caso das 13 colônias de então, isso gera a elas uma experiência de luta, um manuseio de homens, de armas, de pessoas, um certo treinamento militar para aquele grupo aqui no continente americano pudesse lutar. Continuando aqui, gente, ao final da guerra, mesmo com essa maior autonomia dos colonos, né, nós temos manutenção do exército britânico na América, no caso nas colônias, e repasse de custo aos colonos. Tentativa de repasse de impostos aos colonos, Revolução Industrial, expansão do Império Britânico. Fornecimento de bases ideológicas pelo movimento iluminista, principalmente a partir das ideias de John Locke. Votação de leis feitas exclusivamente pelo parlamento inglês, sem o consentimento dos americanos. Leis coercitivas criadas pela Inglaterra com a finalidade de aumentar a sua presença na América. Resposta dos colonos. Não há taxação sem representação. Pelo fato da Inglaterra ter vivenciado a Revolução Inglesa, no século XVII, a sua presença nas colônias não foi tão aguda, tão forte, quanto a presença de Portugal e da Espanha nas suas colônias. No século, principalmente a partir do XVIII, em que a monarquia constitucional estava se consolidando, a Revolução Industrial se iniciava, essa presença acabou por aumentar. E ao fim da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra vai fazer algo que ela não fazia desde então com os colonos. O que é este algo? Aumentar a sua presença, principalmente a partir da cobrança de impostos e das limitações comerciais impostas aos colonos. Logo, assim, a Inglaterra aumentava a sua presença nas colônias. Os colonos gostaram? Não, eles odiaram. Continuando aqui, o curioso, né? Como foi este aumento na prática? Com leis. Leis que visavam uma maior arrecadação. E a cada nova lei, os colonos reagiam. A mais célebre das reações deles, colonos, foi alegar que não há taxação sem representação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para eles serem taxados, para serem colocados impostos sobre eles, colonos, eles tinham que ter representantes no parlamento inglês
para votarem nesta lei. Como eles não tinham, eles vão alegar que o que estava sendo feito, esse aumento de imposto sobre eles, era ilegal. Então, vamos ver as leis e as reações dos colonos. A primeira delas, vamos ver as duas primeiras aqui, a lei do açúcar e a lei do selo. Um momento, por favor. A lei do açúcar, de 1764, estabelecimento de impostos adicionais para a compra de açúcar, produtos estrangeiros, como artigos de luxo, vinho, café e seda. Tentativa de obrigar os colonos a comprarem os produtos oriundos da Inglaterra ou suas colônias. Lei do selo determinava que documentos públicos, como jornais, cartazes e diplomas, fossem taxados. Cobrança encaminhada diretamente para os cofres da coroa e reação dos colonos. Então, a reação já à lei do açúcar foi alegar junto ao parlamento. Não temos leis, na verdade, não temos deputados para votar essas leis. E não apenas, né, sobre o açúcar, mas sobre esses outros produtos. Qual era o objetivo? Forçar que os colonos comprassem da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia de comércio e colonização inglesa. Os colonos, desde o século XVII, praticavam o que era chamado de comércio triangular. E o que era o comércio triangular? A venda de açúcar para a venda de rum para as Antilhas, esse rum era trocado em escravos e voltava aqui para os colonos em benefícios fiscais. A lei do selo determinava que todo documento deveria ter um selo da coroa, com o objetivo, né, ao comprar esse selo e selar um documento, pagasse taxas que iriam para os cofres ingleses. Essa lei facilmente foi desrespeitada. Como? Circulando sem selo mesmo. Tá bom? Continuando aqui, em leis, atos e outras coisas mais, pegando aqui as últimas que geraram essa situação intolerável. Né? Primeiro, os autos Townshend, se eu não me engano a pronúncia é essa mesmo, né? Medidas decretadas pelo ministro da Fazenda Charles Townshend, taxação sobre chumbo, vidro, corantes e chá, nomeação de novos funcionários para tentar combater o contrabando das colônias. Lei do chá, produto tradicional na Inglaterra e nas colônias. Quedas constantes causadas pela popularização do produto. Recusa em comprar o chá trazido pela Inglaterra. Monopólio do chá dado à Companhia das Índias Orientais. Boicote do chá, aumento do consumo de café e episódio da festa do chá de Boston. Leis intoleráveis. Aprovação de um conjunto de leis pelo parlamento visando desencorajar a rebeldia. Fechamento do porto de Boston, suspensão de benefícios à colônia de Massachusetts, impedimento de qualquer manifestação pública contra a metrópole e obrigatoriedade de concessão de alojamento a soldados ingleses. Então, essas leis tornavam a vida entre a colônia e a metrópole quase insuportável. Com os atos Townshend, por exemplo, né, aumentava a fiscalização. Era uma medida inglesa para arrecadar mais, principalmente evitando contrabando, evitando outras medidas que não geravam renda, divisas, impostos. A lei do chá, na lei do chá, se deu o ponto de tensão máximo entre colonos e britânicos. O chá, nas colônias, assim como na Inglaterra, era um produto tradicional. Fazia parte da mesa dos colonos americanos. E, naquele momento, para tentar dar um gás à Companhia das Índias Orientais, que também produzia chá, foi demarcado que os colonos só podiam comprar chá originário da Companhia das Índias Orientais. O que acontece com este monopólio? O preço do chá aumentaria. E logo os colonos gastariam mais com o produto do cotidiano.
A primeira reação deles foi simples: substituir o chá pelo café. Chá não é gênero de primeira necessidade. E foi assim que eles pensaram. Mas a situação ficou mais difícil quando um grupo de colonos vestidos de índios invadem um navio carregado de chá no porto de Boston. E aí, neste navio, eles tacam a carga de chá no mar e incendeiam o mesmo navio. A Inglaterra edita o conjunto de leis que ficou conhecido como leis intoleráveis. E o que determinava essas leis intoleráveis? O fechamento do porto de Boston, suspensão de benefícios à colônia de Massachusetts, impedimento de qualquer manifestação pública contra a metrópole e obrigatoriedade da concessão de alojamento a soldados ingleses. Uma por uma. Primeiro, por que o fechamento do porto é uma medida tão drástica para uma região? Os portos, na verdade, desde a antiguidade, são locais de entrada e saída de mercadorias. Logo, eles são locais de entrada e saída de riquezas. Um porto fechado não entra e nem sai riqueza, não entra e nem sai produtos necessários para a população. Então, isso deixou os colonos irritados. Outro ponto aqui, não vou pegar a suspensão dos benefícios, o impedimento de qualquer manifestação pública. Era um enrijecimento da Inglaterra para com os colonos, que tinham uma sensação de liberdade, que foram fundados sobre a marca da liberdade. E o mais grave, talvez, ao final de tudo, obrigatoriedade da concessão de alojamento a soldados ingleses. Quando um fazendeiro fosse ali intimado a prestar alojamento a um soldado inglês, ele tinha que cumprir. E por que isso era tão perigoso? Ninguém garantia a segurança da sua mulher, ninguém garantia a segurança das suas filhas com aquele soldado lá. Quem garantiria? Então, essas medidas levaram a situação entre os colonos e os metropolitanos a ficar insuportável. Veio a Declaração de Independência. E aí, vamos pegar da Declaração até a Guerra de Independência. Forte rejeição à política inglesa. Oposição inicial do Sul e de uma parte da elite americana por serem altamente dependentes do mercado inglês. Circulação de ideias iluministas em sociedades secretas e prática comum da leitura dos textos de John Locke. Na verdade, aqui, corrigindo, atuação da sociedade, filhos da liberdade e filhos da liberdade. Realização do primeiro Congresso Continental, Filadélfia, 1774. Reafirmação de lealdade à coroa inglesa, mais manutenção do boicote de produtos ingleses. Ação de Thomas Paine a partir do senso comum, ataques à monarquia e defesa da independência de um regime republicano. Aumento do número de tropas enviadas ao continente americano. Segundo Congresso Continental, posicionamento favorável à independência e início dos conflitos armados em Lexington e Concórdia, entre colonos e tropas inglesas. Declaração de Independência em 4 de julho de 1776 e início da Guerra de Independência. Bom, lógico que esse tipo de aumento da presença metropolitana vai gerar uma resistência mais aguda dos colonos, mais forte. Entretanto, no início, pelo menos lá pelos idos de 1774, no primeiro congresso, onde nasce a ideia dos Estados Unidos da América, até então a gente só fala em 13 colônias, a ideia, ainda no primeiro congresso, era: não concordamos com quase nada que a Inglaterra tem feito conosco, mas ainda não falamos numa independência, ainda não falamos numa separação. Entretanto, essa continuidade da política inglesa junto aos colonos fez com que a possibilidade de uma união ficasse praticamente impossível.
E quando, ainda assim, sem uma declaração de independência, soldados ingleses, soldados coloniais, começam a lutar em Lexington e Concorde, a situação nada seria como antes. Assim, finalizando este processo de pré-independência, de congressos, de reuniões, temos a Declaração da Independência após o segundo Congresso da Filadélfia, declaração esta escrita e entregue em 4 de julho de 1776. Entretanto, gente, uma coisa é se declarar independente e outra coisa é se fazer independente. E os colonos tiveram que lutar muito nesse intervalo. Temos aqui, pessoal, a Guerra de Independência. Então, vamos lá para ela. Guerra de Independência. Comando do Exército Colonial, também chamado de Exército Continental. Vou até escrever aqui. Por George Washington. Ação dos Minutemen, Batalha de Saratoga e novo ânimo para os colonos americanos. Auxílio dos franceses, a partir da ação de Benjamin Franklin, fornecimento de ouro, pólvora, munição e equipamentos. Alistamento de voluntários espanhóis e holandeses ao exército dos colonos. Dificuldades inglesas em manter uma tropa muito distante. Então, gente, a guerra começa e os colonos, com pouca experiência militar, não dá para falar com nenhuma experiência militar, não, eles tinham alguma experiência militar desde o início do século XVIII, nas guerras, né, que começavam na Europa e se estendiam para a América. A mais aguda, mais importante delas foi a Guerra dos 7 Anos, que a gente viu agora mesmo. Começa uma luta contra a nação mais poderosa do mundo naquele momento. Economicamente falando, a Inglaterra era. E os chamados Minutemen, homem-minuto, né, eram aqueles fazendeiros com alguma especialização militar que iam para a guerra, mas voltavam para o seu rancho, voltavam para a sua fazenda para cuidar dos seus interesses. E no início da guerra, nos 2 primeiros anos após a declaração de independência, os colonos estavam tomando uma costa atrás da outra. A Inglaterra avançava e avançava a passos largos, até a Batalha de Saratoga. A vitória dos colonos nessa batalha deu um novo ânimo aos mesmos e mostrou para a Europa que a Inglaterra não era invencível. Sendo a Inglaterra não invencível, começa uma série de grupos ou de países europeus a ajudarem os colonos. O primeiro foi a França. A França não pode ver inglês apanhando que ela vai lá ajudar. Ela adora ver um inglês apanhando, até os dias de hoje. E vice-versa. Um francês adora também ver um inglês adora também, ver também um francês apanhando. Sendo assim, pessoal, a França entra com embarcações, com soldados, com munições, tirando um dinheiro que ela não tinha, tirando de onde ela não tinha, para favorecer aos colonos, para desmoralizar a Inglaterra. E essa situação, quando aí a vitória dos colonos era iminente, nós vamos ter, né, espanhóis e holandeses se alistando do lado dos colonos. A Batalha de Yorktown, em 1783, marca a derrota final dos ingleses, que posteriormente reconhecem a independência dos Estados Unidos. Então, para terminarmos aqui, a gente tem, né, desdobramentos da independência das 3 colônias. Primeira vitória de uma colônia sobre a metrópole. Em 1787 foi elaborada a Constituição Americana com garantia dos direitos de propriedade aos WASP. Abalo à corrida imperialista inglesa, enfraquecimento da França por conta
de gastos e difusão de ideologias de liberdade, exemplo para outros movimentos contestatórios. Então, para a gente terminar aqui, pela primeira vez na história, uma metrópole perdia algo para uma colônia. Mais do que isso, uma colônia deixava de ser colônia e se tornava um país independente. E em 1787, alguns anos depois desse reconhecimento e depois da elaboração do novo conjunto de leis, ficava pronta a primeira e única Constituição americana da história, a Constituição de 1787. É a mesma desde então, mais de 230 anos depois. Agora, lógico, ela mudou, né, algumas emendas e tudo mais, dentro, na sua elaboração, ela privilegiava muito os chamados WASP. O WASP é uma sigla para White, Anglo-Saxon, Protestant. O branco, anglo-saxão e protestante. Ela manteve a escravidão, ela manteve a mulher numa condição de submissão, mas ela implementava um regime republicano que não era visto em lugar nenhum do mundo. Além disso, ela, independente dos Estados Unidos, acabou por afetar a própria Inglaterra, que não era invencível, mas que se constituiu como principal potência do século XIX e enfraqueceu a França, porque ajudou na difusão de ideologias de liberdade. Soldados franceses que foram lutar pela liberdade na América, que desejavam liberdade dentro do seu próprio território também. Além de enfraquecer a França economicamente, assunto este que nós vamos ver quando trabalharmos a Revolução Francesa. Além, para finalizar, exemplo a outros movimentos contestatórios. Quais foram eles? Independência do Brasil, independências na América Latina e assim por diante. Tá bom? Então, pessoal, interrompendo o compartilhamento, é isso. Muito obrigado.